mais profundas da nova aliança. A velha aliança Deus habitava em templos de pedra, feitos por mãos. Ninguém do Velho Testamento poderia dizer: Deus habita em mim. Mas na nova aliança a promessa dele é que aquele que amasse, que cresce nele, ele iria habitar no coração desse. Então todo crente nascido de novo de verdade, ele é a habitação de Deus, ele é templo de Deus. Por isso que Paulo fala aos Coríntios: não sabeis que sois, não é que eu vou ser um dia, mas sou agora. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Então ande assim. Como pode um crente salvo? É isso que eu fico revoltado. Crente salvo, sai diabo dele. Como é que pode? Não crê em nada. Ele é a habitação do Espírito Santo. Deus mora nele, ele está supersticioso, acreditando mais no mal do que em Jesus Cristo. Então, se ainda você tem isso na cabeça, deleta, aperta lá, deleta. Pega o histórico, deleta, limpa tudo. E ande, Deus está em você. Fala assim, amém. Então vamos à palavra, vamos lá. Estamos meditando na carta de Paulo aos Gálatas há bastante tempo. Então, Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. É muito importante o que vamos falar hoje. Você visitante, é muito importante o que nós vamos falar hoje. Então, Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler versículos 1 até o 12. Isso é uma grande verdade da nova aliança, mas ela é oculta. Dificilmente você vê alguém pregando e ensinando sobre isso. Mas está aqui na palavra de Deus, é o Evangelho, uma carta endereçada à igreja. Todos já acharam? Posso ler? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha o tempo do verbo. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Presta atenção, olha. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar, Senhor, estamos diante da verdade da Tua palavra. É isso que nos interessa. Nós não estamos aqui só para receber vitória, receber bênção, conquistar coisas. A sede do nosso coração não é isso, Senhor. A sede do nosso coração é conhecer a verdade, entender o Evangelho, crer de verdade. E a consequência é que o Senhor nos abençoará. Assim abra o nosso entendimento, me ajuda a falar sobre isso. Que aquela graça que nos capacite esteja sobre nós. E venha pelo Teu Espírito acrescentar riquezas da verdade dentro do nosso coração. Oramos pela fé crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então a mesma pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Você nunca mais vai esquecer isso.
Paulo foi para a região da Galácia, fundou muitas igrejas. O que Paulo pregou? Pregou o evangelho da graça de Deus. Então, qual é o centro do evangelho da graça de Deus? É que o homem é salvo não por obras. Efésios 2:8 fala assim: pela graça sois salvos. O que é ser salvo? É isso que o crente precisa entender. Então, na nossa cabeça está assim: um dia eu vou morrer, eu vou entrar no céu, e eu vou ser salvo. A salvação, essa é a segunda etapa da salvação. A salvação começa nessa vida. Eu ainda nesse corpo, eu encontro o Senhor Jesus Cristo. Ele é meu Salvador vivo. Jesus Cristo é um Salvador vivo, poderoso, cujo nome está acima de todo nome. Então, quando eu creio nele de verdade, ele me toma para si, ele me liberta da mão do diabo, me liberta do império das trevas, me transporta para o reino do Filho do seu amor. Eu podia ser um pai de santo, um macumbeiro, um feiticeiro, um idólatra. Mas se eu crio em Cristo de todo o coração, me convertir a Ele, Ele me arranca do império das trevas, me arranca das prisões, nessa vida. Me liberta das cadeias, me liberta da condenação eterna. Se o diabo tinha domínio sobre a minha vida, aquilo é quebrado pelo meu Salvador, que é poderoso. Eu passo a ser uma pessoa salva nessa vida. Ele me compra com seu sangue, me liberta do cativeiro, eu sou salvo agora. E quando eu deixar esse corpo, eu vou entrar na eternidade para sempre com ele. Então a salvação começa nessa vida. É inacreditável como o crente não sabe o que é ser salvo. Então ele fala assim: eu sou salvo, o diabo está na minha vida, o demônio está dentro de casa. É isso que ele crê, não sabe o que é ser salvo. Ele acha que Jesus é pequenininho, que o diabo é tão poderoso que manda em tudo. Sendo que é o contrário. Então, o que é ser salvo? Eu creio em Cristo. Ele me salvou, me libertou da condenação eterna, me libertou da mão do diabo, me libertou das cadeias que me amarravam, me transportou, me pôs no reino dele. Eu sou cidadão do reino dos céus. Ele põe dentro de mim o seu espírito, me compra com o seu sangue, me guarda pelo seu poder, e quando eu deixar esta carne, eu vou entrar na eternidade salvo definitivamente. Então, como é que eu consigo isso? Eu não consigo isso porque eu me esforcei. Eu não consigo isso porque eu dei uma grande oferta na igreja, eu sou dizimista. Eu não consigo isso porque fiz algum voto, algum sacrifício, porque subi num monte e bebi uma agorada lá do monte. Eu não consigo a salvação por essas coisas. Eu não consigo a libertação porque eu me esforcei muito, ou alguém gritou e eu fui liberto. É pela graça de Deus. Eu creio em Cristo, Deus derrama em mim essa graça e me liberta e me salva. Não é por obras. O que Paulo fala? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não é você que se salva, não é a igreja que te salva, não é a corrente que te salva, não é o teu pastor, nem a doutrina, é Cristo que te salva. E é de graça, não tem custo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a pessoa pode pensar assim: bom, então pelo menos a fé que eu tive me salvou. E isto não vem de vós. Se um dia você creu de verdade, foi uma ação do Espírito Santo na tua vida que injetou essa fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A partir daí, que eu sou salvo, eu vivo debaixo da graça de Deus, dependendo de Deus, confiando em Deus, confiando em Jesus Cristo, em todas as coisas. Eu entro no descanso de Deus e passo a viver nessa vida como uma pessoa salva, liberta pelo poder de Deus. Isso eu não consigo por esforço. Mas o que foi posto na nossa cabeça? Eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que fazer voto, eu tenho que me matar, eu tenho que fazer tanta coisa para Deus me libertar. Quando a única coisa que eu preciso fazer é crer no que foi feito na cruz, naquele sangue derramado. É isso que liberta e salva o homem mesmo, de verdade. Então, Paulo pregou isso. Foi lá e ensinou o Cristo crucificado, a graça de Deus, a salvação pela graça. Depois o que aconteceu?
Chegou o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É o pessoal que vive na velha aliança, que vive debaixo da lei. É o pessoal do sacrifício, é o pessoal do pagar preço. É o pessoal da lei, dos votos, daquelas coisas do Velho Testamento o tempo todo. Só o que Cristo fez não é suficiente. Eu tenho que crer em Cristo, mas tenho que pagar preço, sacrificar, fazer isso, fazer mil e uma coisa para tentar agradar a Deus, para Ele se tornar favorável a mim. Chegou o pessoal da lei, entrou lá e disse assim para os Gálatas: olha, o que Cristo fez é maravilhoso, mas você precisa se circuncidar, que é a marca de guardar a lei. Você precisa ter os votos da lei, você precisa praticar as festas da lei, você precisa guardar o sábado, você precisa fazer isso, fazer aquilo. E o que aconteceu? Paulo diz, como lemos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse fermento antigo entrou lá na igreja dos Gálatas e levedou a massa. Eles começaram a largar a cruz, o sacrifício perfeito, o sangue derramado, a graça de Deus, e ficaram contaminados por esse evangelho de perturbação. Então Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o que? Anátema. Pode aparecer um anjo brilhante que desceu do céu. Se ele não falar a linguagem do evangelho, da graça de Deus, seja amaldiçoado. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério. Então, Paulo diz, assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega evangelho que vai além daquele que recebestes. O que evangelho Paulo pregou? O evangelho da graça de Deus, onde Cristo nos substituiu, fez tudo por nós e nos dá a salvação, tudo que precisamos gratuitamente. Seja anátema. Então Paulo está admirado, os Gálatas se voltaram para a lei. Esse pouco de fermento entrou, levedou toda a massa. Então Paulo começa a explicar, ele vai trabalhar essa carta inteira falando o quê? Que o homem não é justificado por obras de lei, por nenhuma obra que ele faz. E vai trabalhar essa carta inteira até que nós chegamos no capítulo 5. Abre lá, onde nós lemos. Onde Paulo fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ao tempo do verbo, já libertou. Uma coisa feita, concretizada. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Para a liberdade, Cristo nos libertou do quê? Nos libertou da lei. Cristo nos libertou da lei. O fim da lei é Cristo. O fim daquele monte de obras para tentar alcançar alguma coisa de Deus é Cristo. Tudo é alcançado pela fé em Jesus Cristo, não por obras. O fim da lei é Cristo. Então, Paulo fala: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Agora, o que eu tenho que fazer? Permanecer firme na graça de Deus, firme no evangelho, e não vos me submeter de novo ao jugo da escravidão. Então, qual o cenário religioso que a gente vê hoje? A pessoa encontra Jesus. Jesus é meu Salvador, maravilhoso, mas dependendo de onde ela vai cair no jugo da lei. Ela vai para um lugar e vão falar: você tem que fazer voto, você tem que pagar preço. Você tem que fazer isso porque Abraão, Isaac e Jacó, porque Moisés, vão infundir na cabeça dela as obras da lei. E ela encontrou Cristo, a sua graça, a sua salvação, mas ela se submete de novo ao jugo da escravidão. Então nós temos que permanecer firme no evangelho, com coragem. Com coragem, você tem que ser uma pessoa corajosa para permanecer na graça de Deus. Não concorrer com isso que você está lendo. Não aceitar nada dourado, nada ungido, não beber água. Não, todas essas coisas é um feitiço que está dentro da igreja. Reprovar, seja lá quem for que vem pela televisão, pela rádio. Se começa a pregar judaísmo, você tem que ser firme na verdade do evangelho. Proteger o seu coração para que não entre esse engano dentro de você e você de novo vai se submeter ao jugo da escravidão. É o que mais você vê hoje. Você vê hoje uma parte da igreja nesse jugo da escravidão. Você enxerga isso comigo ou não? Então Paulo fala: permaneça firme.
Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Agora Paulo, olha o que ele diz. Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar, né, a marca da lei era a circuncisão. Cristo de nada vos aproveitará. De novo eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora, quem volta para a lei, olha o que ele diz. Olha isso aqui eu não estou inventando. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa... É verdade, está escrito aqui. Ó. Se não fosse verdade, não estaria escrito aqui. Então o que Paulo fala? De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei. O que é se justificar na lei? As obras da lei. Da graça decaístes. Então, se eu voltar para a velha aliança e quiser me justificar pelas obras da lei, eu me desliguei de Cristo. Eu caí da graça, eu voltei para o judaísmo, eu voltei para o jugo da escravidão. Agora eu preciso entender o que Paulo fala. O que é se justificar? O que é justificação? Né? O que é justificação na palavra de Deus? Eu sei que a igreja sabe bem isso, mas eu preciso explicar de novo. Sabe o exemplo dos 100 mil reais? Quem quer dar o exemplo dos 100 mil reais? Ninguém, né? Você devia 100 mil reais. Não tinha com que pagar. O teu credor tem lá a nota promissória, todos os teus dados. Ele vai te pôr na cadeia e você não tem com que pagar. Tá frito. Aí alguém que tem 100 mil reais, olha a sua situação, toma o teu lugar. Chega no seu credor, quanto que ele deve? 100 mil, paga tudo. Rasga a nota promissória, quita aquilo que você devia. Você não pagou nada, não tinha condições. Ele quita aquilo que você devia e te justifica. Era você o devedor, você não pagou nada. Ele assumiu o teu lugar, te pagou o que você devia e te libertou, te justificou da dívida. Hoje você não deve mais nada para ninguém. Aí você diz, mas eu não paguei nada. Não pagou, mas alguém tomou o teu lugar e pagou por você. Então Cristo é que fez isso. Ele tomou o meu lugar, tomou a minha dívida, os meus pecados, foi para a cruz e quitou a minha dívida na cruz do Calvário sem que eu tenha feito nada. E o benefício dessa obra que ele fez veio gratuitamente ao meu favor. Eu fui justificado. Estou livre da condenação. A sentença da condenação não pesa mais sobre mim. Aí eu pergunto, mas eu não fiz nada. E Deus responde, você não fez nada. Mas alguém te substituiu e fez por você o que você não poderia fazer. E agora eu olho para você e vejo você justificado diante dos meus olhos. Então Cristo me justificou, pagou o que nós devíamos na cruz, assumiu o nosso lugar, quitou a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados, e os benefícios de tudo isso vieram para mim. Então Ele me justificou, me tornou aceitável a Deus. Não é o que eu faço, o que eu fiz. Foi o que Ele fez por mim que me beneficiou. Então o que é uma pessoa justificada? É uma pessoa declarada por Deus justa, limpa, sem dívida. Uma pessoa sem culpa, ela não está mais debaixo de condenação. Foi reconciliada com Deus, está em paz com Deus. Foi feita pelo próprio Deus um filho dele. O que você fez para ser filho de Deus? Foi Ele que gerou em você a nova criatura. Foi Ele que fez você nascer de novo. Ele fez tudo. Você não fez nada. Sou filho agora. O que é uma pessoa justificada? Liberta pelo poder de Deus. Tem acesso direto a Deus pelo sangue de Jesus. Não está mais debaixo de condenação, porque Cristo foi condenado no lugar dela. Agora, como eu alcancei essas coisas? Porque eu me circuncidei? Porque eu fiz sacrifício da lei? Porque eu participei das festas das primícias da lei? Porque eu fiz voto da lei? Porque eu guardei o sábado? Não! Nenhuma obra que o homem produz ou justifica diante de Deus. É Deus que me justificou através de Cristo. É a coisa mais linda que existe. Então Paulo fala.
Ninguém é justificado por obra. Você pensa que você pode tentar ser santo, fazer um montão de coisas e é bom. Mas você pensa que você se torna melhor para Deus porque você fez isso? O que te torna aceitável a Deus é o que Cristo fez por você, não é o que você faz. Ele fez por você. Então nenhuma obra você pode se queimar para Deus. Não vai adiantar nada. Isso não substitui o que Cristo fez por você. Você pode pegar tudo que você tem dando uma igreja. Não vai adiantar nada. Você vai perder tudo que você tem. Não vai te tornar justo diante de Deus. Você pode subir no monte, ficar 5 dias sem comer, levar uma barraca lá e acampar lá. Falar assim, eu vou me separar do mundo, eu vou ficar aqui me matando sem comer, porque eu vou ficar santo. Mas isso não te justifica diante de Deus. Não te justifica diante de Deus. Você entende isso? Vamos ler um texto como ilustração. Vamos lá, Lucas capítulo 18. Para você entender a justificação. Lucas 18. Aquela parábola famosa do fariseu e do publicano. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 pessoas, elas vão ao templo. Elas têm uma mesma intenção no coração. Qual é? Orar a Deus. Isso é bom. Um fariseu e o publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era aquele religioso que gostava de fazer orações em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. Eles se vestiam com aqueles vestidões compridos, cheios de franjas. Eles gostavam que os homens encontravam com eles, falavam, vocês são mestres, né? Eles gostavam dos primeiros assentos nos banquetes e nas festas. Eles se achavam muito santos. Eram aqueles que limpavam o prato, limpavam o interior do copo antes de comer, lavavam as mãos para ser santos. Esse era o fariseu. Quem era o publicano? O publicano era um traidor. Era um judeu que cobrava imposto dos próprios judeus, né? Era considerado o pior pecador. Então, 2 pessoas assim com o mesmo propósito de orar. Olha lá. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Como ele orava? Desta forma. Ó Deus, graças te dou. Olha como ele se achava. Olha, veja bem isso. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha como ele viu os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros. Aí olhou e o publicano estava lá no templo também. Nem ainda como este publicano. Agora ele vai mostrar as obras dele. Ó. Isso aqui é isso aqui. Ó. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? Eu sou muito melhor que os demais homens. Eu faço jejum. Sou mais santo, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? Eu me consagrei no monte. Né? Você vê um monte disso hoje. Eu estou consagrado, eu me separei, eu subi no monte, eu desci no monte, eu gritei no monte. Você vê todas essas besteiras que não resolvem nada. Né? Eu gritei, só minha igreja é santa, só minha igreja, o resto é tudo igreja do mundo, é a porta larga. É o fariseu. Graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano hoje. Olha em que ele se apoiava. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele se apoiava nas obras. Ele se achava justo aos olhos dele. Ele orava dele para ele mesmo, porque nem chegava a Deus a oração dele. Ele confiava muito em quem ele era, no que ele produzia. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. O publicano não tinha uma obra, não tinha nada, mas ele foi justificado diante de Deus para a casa dele. E o fariseu, que se achava muita coisa, cheio de obras, não foi justificado diante de Deus. Então entenda, é bom ter boas obras, sim. É bom ajudar alguém, sim. É bom ajudar a igreja, sim. É bom dar uma comida para alguém, sim. É bom ser bom, sim, mas isso não me justifica. É minha obrigação. O que me justifica diante de Deus é Cristo que me justificou. Nenhuma obra da lei,
Quando eu vejo uma pessoa hoje fazendo sacrifício para agradar a Deus, e desconsidera o único sacrifício aceitável a Deus, que foi Cristo na cruz, é uma afronta. Eu acho que isso abomina a Deus. Um homem sacrificando e desprezando o sacrifício da cruz. É uma abominação diante de Deus. Então, por obras da lei, ninguém é justificado. Então, entenda isso. Hoje você é aceito por Deus. Você se vê aceito por Deus? Você sabe que a porta está aberta e você tem acesso direto a Deus ou não? Sabe? Crê nisso de todo o coração. Não tem empecilho. Mas sabe por que isso existe? Porque Cristo te justificou, abriu o caminho. Eu não preciso de pastor para me chegar a Deus. Eu não preciso de apóstolo, de profeta, de agorada, de igreja. Se eu sou salvo, eu me achego a Deus em qualquer lugar, porque Cristo é o caminho e abriu o caminho. Nenhum homem te liga a Deus. Que me liga a Deus é Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Qualquer um de nós. Porque Cristo abriu o caminho e Ele é quem me justifica. Então, quando Deus olha para mim agora, eu olho para mim e falo assim: estou mal, eu falhei, ai, meu Deus. Eu mesmo, se fosse Deus, eu já me condenaria. Mas Deus olha para mim agora e me vê através de Cristo, do sangue dele, justificado. Nenhuma obra que eu possa fazer me dá esse direito. Foi Deus que me deu em Cristo gratuitamente. Por obras da lei, ninguém será justificado. Entende isso ou não? Ninguém. Cristo é meu justificador, é a coisa mais linda que existe. Então, vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Nós estamos em Gálatas, vai lá para Gálatas 2,16. Eu sei que você já ouviu muito sobre justificação, mas nós estamos numa carta que tem que falar sobre isso. Então Paulo fala, quando eu li esse versículo e entendi isso, minha vida mudou. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, toda a igreja que se volta para o Velho Testamento é judaísmo, é a história do povo judeu, é a forma que o povo judeu conheceu Deus, as batalhas que o povo judeu teve, muitas promessas que estão lá é para os judeus, não tem nada a ver com o povo gentil. Então, o Velho Testamento é judaísmo. Toda a igreja que se volta para o judaísmo e quer se justificar praticando as coisas que os judeus tinham que fazer, elas se desligam da graça de Cristo. Elas se desligam da graça de Cristo. Elas estão tentando se justificar por obras. Elas entram debaixo de um jugo de escravidão enorme. Por obras da lei ninguém será justificado. Vamos lá para Romanos. Volta um pouquinho. Romanos capítulo 3. Você vai gastar estas páginas da sua Bíblia de tanto que a gente abre aqui. Versículo 21. Em diante. Mas agora lá sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que acreditam, os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Então, como é que nós somos justificados? Gratuitamente por sua graça. Então, o que aconteceu com os Gálatas? Eles estavam deixando todo esse ensino e se voltando para o fermento ruim, para a lei, tentando se justificar pelas obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. Continua, vamos ler aqui. Versículo 28 aí também. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente do quê? Das obras da lei. Vai para o capítulo 5 de Romanos, olha lá, versículo 9 em diante. 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, olha lá,
justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, nós éramos o que? Inimigos. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o que? A reconciliação. Então, nós somos justificados pelo sangue, o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, o sangue do sacrifício perfeito, o sangue que foi do último sacrifício da lei, acabaram-se os sacrifícios. Este sangue me tornou aceitável, sem culpa, justificado para Deus. Eu não fiz nada, até a fé para crer não veio de mim, é um dom, uma dádiva de Deus. Vocês estão entendendo a grandeza da ação salvadora de Deus? Sim ou não? Os Gálatas estão largando tudo isso e se voltando para a lei. Vamos mais para frente. Romanos 8. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se hoje você entende o Evangelho, você é um chamado segundo o propósito de Deus. Porque Deus não tem um chamado que não vai entender o Evangelho. Ele pode ficar debaixo do jugo da lei, das revelações, do engano, muito tempo. Mas aqui dentro vai ter uma obra do Espírito Santo que vai libertar ele de lá. E ele vai entender o Evangelho. Ele pode ficar 5, 10 anos preso nessa religiosidade toda, achando que está tudo bem. Mas se ele é um chamado, Deus vai fazer uma obra num determinado tempo. Ele vai cair a escama dos olhos, ele vai enxergar o Evangelho e vai ser liberto dessa religiosidade. Vai ser. Então ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Continuando. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Geralmente a gente só fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem uma pergunta. O que eu vou dizer à vista destas coisas? Quais coisas? Ele está falando sobre a justificação. Então Paulo olha e entende a justificação e fala assim: o que eu vou dizer enxergando à vista de todas essas coisas? Ele conclui: se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se Deus te libertou, te justificou e é por você, quem será contra você? Quem é o diabo para se levantar e tocar em alguém que é filho de Deus, está debaixo da graça, comprado pelo sangue de Jesus? Não é ninguém. Então não tenha medo de macumba, de inveja, de olho gordo, de feitiçaria. Isso é tudo lixo. Isso está tudo debaixo dos teus pés. Longe de nós essa mentira supersticiosa que está enfiada em muitas igrejas nos dias de hoje. Está ou não está? Está enfiado. Está lá, você vai num culto, parece mais uma macumba do que um culto. Isso é sal grosso, é coisorada, é mandinga, é olho gordo. Isso é linguagem da macumba. Isso não é louvor e culto a Deus. Não fica bravo, não. Você está indo lá, hein? Olha lá, hein? Vai voltar para o jugo de escravidão, hein? Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, para um pouquinho, meu irmão. Talvez você tenha falado isso uma vida inteira e não tenha revelação. O que ele está dizendo? Se Deus é por você, Deus é por você? Você acredita mesmo? Você está falando assim, que nem um papagaio, amém? Acredita mesmo? Então, se Deus é por você, olha para mim, por favor. Se Deus é por você, se Deus é por você, pelo amor de Deus, veja isso comigo. Se Deus é por você e é, quem será contra você? Quem será contra você?
Quem vai medir força de braço com Deus? Quem será contra você? Ninguém, meu irmão. Que força vai se levantar contra você? Você está com medo de quê? Está com medo de quê? Se Deus é por você, quem será contra você? Agora olha o que ele vai dizendo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Olha, ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora presta atenção. Porventura não nos dará fazendo voto, fazendo sacrifício, dando tudo que você tem. Não nos dará gratuitamente, graciosamente, com Ele, todas as coisas. Se Deus não poupou Jesus, como Ele não vai dar junto com Jesus para você de graça todas as coisas? É isso a graça de Deus. Então, para Deus te curar, você não precisa pegar um envelope para pôr teu nome lá e um dinheiro para Deus te curar. Isso não é evangelho. Para Deus curar alguém da tua família, ora. E a pessoa da tua família precisa crer também. Então você vê tanta coisa, que tudo tem um custo para Deus fazer alguma coisa a seu favor. Mas Ele deu o Filho e vai dar com o Filho gratuitamente todas as coisas. Como Deus é grande, misericordioso, amoroso. É ou não é? De graça. Eu acho que Deus se sente ofendido de vez em quando Ele olha alguns que são representantes deles, levando a fazer coisas que custem a vida daqueles que estão debaixo do seu domínio, para tentar receber aquilo que Deus deu de graça. Eu acho que Deus é ofendido quando Ele vê um líder de uma igreja oprimindo o povo, levando o povo a fazer sacrifício, assim, a dar tudo que tem, para tentar agradar a Ele, desconsiderando que Ele deu todas as coisas gratuitamente para essas pessoas. Esse líder vai dar conta dessas coisas que ele fala e que ele faz. Deixa o tempo passar. Agora ele faz a grande pergunta no versículo 33. Olha lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai te condenar e te acusar? É Deus quem os justifica. Então foi Deus que te justificou. Então ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar. Ninguém, porque você foi justificado. Quem vai te condenar? Ninguém poderá te condenar, porque Deus te justificou e mantém a justificação na tua vida até você entrar lá na glória. Então Deus me justificou, não foi por obras, não foi por lei, não foi por sacrifício, não foi por circuncisão. Eu cito muito essas palavras para ficar na tua mente, aquela repetição. Não foi porque eu fiquei sem comer 40 dias, e aí Deus fez alguma coisa por mim. Não foi porque eu pus uma água orada em cima da televisão, e alguém disse, agora bebe essa água. Não foi, é mentira isso. Não foi porque alguém falou, eu tenho oração forte, vou fazer oração forte, vem aqui, você não precisa nem crer, eu creio por você. Não é nada disso, isso é um embuste, é um engano. Mas você vê gente declarando essas coisas, não vê? Vê. Isso atrai multidões. Deus que me justificou. Os gálatas estavam largando tudo isso e se voltando para a lei, para o judaísmo, para o jugo de escravidão. É isso que Paulo está dizendo. Agora vamos ler mais uma coisinha. Filipenses. Efésios, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 2. Olha o que ele fala. Acautelai-vos dos cães. Filipenses 3, 2 em diante. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem é a falsa circuncisão? É aqueles que querem se voltar para a velha aliança para ser justificado por obras da lei. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é confiar na carne? Naquilo que aqui o homem natural pode produzir. Eu não confio na força da carne, ela não serve para nada.
A carne para nada aproveita. Quando ele fala a carne, é esse lado natural, são as nossas obras naturais. Não confio, é imperfeito, é defeituoso. Nós não conseguimos, nós somos imperfeitos e não conseguimos produzir perfeição. Pode se matar que você não vai conseguir. Não vai. Bem que eu poderia confiar na carne, ele fala no capítulo 4, versículo 4. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Olha, ele tinha todas as vantagens religiosas, ele era fariseu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Tudo isso era lucro para ele. Essa religiosidade dele era lucro para ele. Mas quando ele entendeu a graça de Deus, entendeu Cristo, olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, e isso considerei perda por causa de Cristo. Ele teve que perder toda a religiosidade, largar toda aquela justiça das suas obras. E essa é a grande decisão dos dias de hoje. Quando você entende o Evangelho da graça de Deus, confia em Jesus Cristo, crê no que ele fez na cruz, abraça a verdade, tem que ter coragem para romper com toda a falsa religiosidade, romper com toda a tradição, todo engano, toda a obra da lei, pôr a cara para todo mundo saber que você confia no que Cristo fez, romper com todo o feitiço que entrou na igreja. Tem que ter coragem, porque você vai ser perseguido. Ninguém gosta de você. Aí você chega para aquela irmãzinha, pô, irmã, você está com uma rosa na mão, você confia em Jesus Cristo, joga isso fora. Está amarrado. Confia mais na rosa do que em Jesus Cristo. Não confia? Confia mais na... Está com uma jarra de água com não sei o quê. Joga essa jarra de água fora, isso não vai fazer nada por você. Está amarrado, sui. Tá, olha, precisa ter coragem, meu irmão. Precisa ter coragem. Vocês estão dando risada porque vocês vieram desses lugares. Precisa ter coragem. Eu creio em Cristo agora, estou liberto pela graça de Deus. Não vou em sessão de descarrego, nem aqui, nem na China. Cristo já descarregou tudo que tinha na minha vida. Estou salvo. Estou salvo. Eu sou salvo. Você não é salvo? Somos salvos, gente. Glória a Deus, somos salvos. Eu creio ou não creio na salvação? Então Paulo fala lá, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, olha lá, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de quem? De Deus, baseada na fé. Então a justiça que procede de Deus não é pelas obras do homem. A justiça que procede de Deus vem do Cristo crucificado, do sacrifício perfeito, do sangue derramado. Essa é a justiça que procede de Deus, que Paulo queria ser achado, não tendo justiça própria da lei, mas a justiça que vinha da cruz. É isso que ele queria. Por isso ele teve que perder todas as coisas e considerar como esterco para poder ganhar a Cristo. Aceita isso? Agora volta lá para Gálatas. Agora você vai entender melhor. Paulo fala no capítulo, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5. Liberdade do que? Da lei, do jugo, do judaísmo. Foi disso que Cristo nos libertou. E qual a orientação que ele manda agora? Permanecei, pois, firmes, sejam firmes. Não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Não voltar para trás, não voltar de novo ao jugo da escravidão. Se ele te libertou desse jugo, fique firme, não volte para trás. Não volte para trás. Não submetais de novo ao jugo da escravidão. Qual que é o jugo da escravidão? O judaísmo, viver debaixo de lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Agora vem um versículo poderoso, olha. De Cristo vos desligastes. Então, se eu quiser ser justificado pela lei,
De Cristo vos desligastes. Eu me desliguei de Cristo, eu larguei tudo, caí da graça. Vós que procurais justificar-vos na lei, o que aconteceu? Da graça decaístes. Se eu larguei a obra da cruz, o que Cristo fez, e voltei para a lei, para as obras da lei, e estou tentando ser justificado pela prática do judaísmo, eu caí da graça, me desliguei de Cristo, eu voltei para o jugo da escravidão. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor em Cristo? A fé que atua pelo amor. Aí Paulo fala, vocês estavam correndo bem, eles estavam na graça, estavam correndo bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Então eles começaram a desobedecer à verdade porque voltaram para a lei. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Então, meu irmão, fomos justificados. Não estamos debaixo da lei. Permaneça firme. Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar mais uma música e orarmos e terminarmos o culto.